Olá pessoal, vou gravar um vídeo aqui contando um pouco da minha experiência, né, de como eu consegui vaga numa empresa de instalações elétricas, né, e contar um pouco de como, né, foi todo esse processo. Hoje mais um dia de serviço aqui, né, de manhã, tá um dia bem ensolarado, um dia bonito. Ontem estava bem chuvoso o tempo, e hoje está um tempo de sol. Mas é isso aí. Bom, eu morei no Japão, porque essa é a segunda vez que eu tô retornando pro Japão, né? Eu morei no Japão 15 anos e sempre trabalhei em fábrica, né? E eu sou eletrotécnico, né? Mas esses 15 anos que eu fiquei no Japão, só trabalhei em fábrica, né? Na verdade, eu tinha essa ideia de trabalhar com instalação elétrica aqui. Na época, eu até vi alguma coisa a respeito, mas a barreira da língua, as informações, né? Isso há 15 anos atrás, tinha pouca informação, né? E quando você não sabe desenvolver bem o Nihongo, né? Isso dificulta um pouco, né? Dificulta entre aspas, né? Porque na verdade a gente tem que quebrar essa barreira e encarar, né? Mesmo que você não domine bem o Nihongo, você precisa aprender. É lógico, você tem que estudar, aprender o Nihongo, né? Mas que isso não seja uma barreira, né? Tipo, quando eu aprender a falar o Nihongo, eu vou procurar fazer o que eu gosto, procurar uma profissão. Não é isso. Eu acho que você tem que tentar, né, se encaixar na profissão que você quer e aí ir desenvolvendo o seu Nihongo. Mas enfim, fiquei 15 anos dentro de fábrica, trabalhando em fábrica, né? Aí retornei pro Brasil, fiquei 8 anos no Brasil. E depois, agora, dessa vez agora, retornei, vai fazer 2 anos agora que eu retornei pro Nihon, né? E logo que eu cheguei no Nihon, eu comecei a trabalhar em uma fábrica de manutenção de motores e bombas, né? Motores elétricos, bombas hidráulicas, bombas pneumáticas, são motores de indústria, né? Motores e bombas industriais. Bom, como que eu arrumei esse serviço? Eu vim, paguei minha passagem, né, pro Japão, paguei minha passagem, vim por conta própria, né? Eu e minha esposa, né? Os meus filhos já estavam aqui, eles já são casados, né? Casado com o Nihonjin, né? Tenho meus netos também, por isso que eu retornei pro Japão, né? Por causa dos meus netos, né? A gente estava muito longe, né? Enfim, o meu genro, né? Que trabalha, ele é profissional nessa área de manutenção de motores. Ele conseguiu que eu entrasse junto com ele nessa firma, né? Inclusive eu trabalhava junto com ele, a gente fazia uma equipe, né? Mas no começo foi muito difícil para mim, porque o Nihongo que eu sabia era só um Nihongo de dentro de fábrica, né? É o básico que você aprende dentro da fábrica. Onde eu trabalhava tinha muito brasileiro, então na verdade usava pouco o Nihongo, era mais português, né? Os líderes, escritório, tudo era brasileiro, né? Então você acaba não desenvolvendo um Nihongo correto. Você não aprende a cultura, né? Aqui do Japão, né?
Apesar de eu ter morado 15 anos no Japão, eu desconhecia completamente a cultura japonesa, né? Isso é uma realidade. Isso é uma realidade entre muitos brasileiros, né? Apesar de estarem muito tempo no Nihon, ainda não se familiarizaram ainda com a cultura e os costumes japoneses, né? Por quê? Porque na nossa cabeça a gente pensa como brasileiro, a gente pensa no Brasil, a nossa cultura, né, enraizada na nossa mente, né? Ela é difícil de quebrar essa diferença de cultura, né? Mas, enfim, dessa vez que eu voltei pro Japão, então eu comecei a trabalhar nessa fábrica, né? Fazendo manutenção, né? E foi muito difícil porque eu não dominava o Nihongo. Os meus costumes de saudações, né, comportamento, né, não desconhecia. Então eu tive que aprender tudo, né, O que eu não aprendi em um ano, aliás, o que eu não aprendi em 15 anos, eu aprendi em um ano, né. O meu genro foi me ensinando, né, a cada dia, né, ensinando a maneira de se comportar, né, a maneira de falar, né, como trabalhar, né. É lógico, é muito difícil, né, e nessa empresa que eu tava, o Oyakata, que é o chefe, né, era uma pessoa muito kibishi, né, era uma pessoa difícil, né, mas na minha mente eu deixava um pouco isso de lado, né, fazia aquele gaman, porque eu entendia que realmente eu não sabia nada de Nihon e eu tinha que aprender, né? E foi bom, foi muito bom. Trabalhei durante um ano manutenção de motores, né? Mas desde a minha chegada no Japão, a minha meta era trabalhar na minha profissão como eletricista, né? Eletricista técnico, né? Essa era a minha meta, né? Encontrei muitas dificuldades, né? Conversava com o pessoal que trabalhava comigo, porque algumas pessoas que trabalhavam comigo, japoneses, eles tinham a carteira o Menkyo de eletricistas, né? Mas eles não trabalhavam na área, eles trabalhavam na área de manutenção de motores, mas eles tinham essa carteira, né? Fizeram prova, né? E passaram, enfim. E eu conversava com eles, perguntava, e o serviço da área, né? Eu quero trabalhar, eu sou eletrotécnico formado, né? Eu tenho experiência, eu tenho conhecimento, né? E sabe qual era a resposta? Eu nunca recebi uma resposta positiva, né? Sempre, Muzukashi, né? Sempre, né? Mas isso não fez que a minha mente, a minha meta, ela, com esses comentários, ela enfraquecesse. Não, sabe? Eu sei do meu potencial, né? E fui atrás do que eu almejava, né? Então eu trabalhei durante um ano nessa empresa, né? Aprendi bastante coisa, sabe? Tanto que depois que eu saí da empresa, né? Saí da forma correta, né? Você pede sua dispensa, né? Você faz ali um aviso prévio, depois você escreve uma carta. É muito diferente de você trabalhar como Haken Kaisha, né? E você ser Shain, né? Para você entrar numa empresa, você precisa entregar um currículo, né? Você precisa fazer um mensetsu, né? É tipo uma entrevista, né? Então é um pouquinho mais
vamos dizer assim, detalhado, né? Quando você entra como um haken kaisha, né? Uma empreiteira, eles fazem tudo isso para você. Mas quando você entra direto na empresa, é diferente, né? E tem muitos brasileiros que estão presos nessa rotina de fábrica porque muitas vezes não tentam esse desafio, né? E acredito que para quem quer ficar a longo prazo no Japão, né? Quer estabelecer uma vida aqui, vida de kojo, de fábrica, não dá, porque vai chegar um tempo que você não vai ter mais força física, né, para executar determinados tipos de serviço. Então, o futuro é se qualificar, né? Eu já sou, né, já tenho formação em elétrica há anos, né? Então eu tenho uma experiência. Mas para quem não tem nenhuma experiência na área, ela pode ser adquirida, né? Você estudando, se esforçando, você consegue. Não só na parte elétrica, mas também em outras áreas, né? Por exemplo, quando eu retornei para o Japão e comecei a trabalhar com manutenção de motores, eu aprendi muita coisa, sabe? Mas detalhe, eu estudava todo dia. Tanto que até eu estudava, eu era até forçado a estudar, porque como eu era Shain e a exigência era um pouco mais, então eu precisava aprender nome de peça, nome de motores, montagem de motores, montagem como desmontagem, porque tem todo um procedimento, né? E como vocês sabem, mecânica, né? Eu falo mecânica, mas são motores e bombas elétricas, né? Elas não são desmontadas de qualquer jeito. Então você precisa aprender isso. Para você aprender isso, você precisa estudar, né? Então eu estudava todo dia na hora dos meus intervalos, né? No fim do dia eu tinha que fazer um relatório, tudo escrito em kanji. Gente, eu até agora eu leio muito pouco kanji. Eu estou ainda aprendendo kanji, né? Mas na época, isso há um tempo atrás, eu tinha que fazer relatório em kanji. E o kanji tinha que estar legível, senão o chefe já falou, ó, o que está escrito aqui? Não estou entendendo. Eu tinha que corrigir, né? E meu genro também me ajudava nessa parte, né? Então, foi uma época assim difícil, né? Para mim foi muito difícil, mas porém proveitosa, né? Porque hoje eu aplico alguns conhecimentos que eu tive nessa época, né? E detalhe também, nós tínhamos meia hora de Kyuken, meia hora na parte da manhã, uma hora de almoço, depois na parte da tarde mais meia hora, né? Essas meia horas eu não fazia Kyuken, ou eu ficava na oficina desmontando algum motor, vendo o funcionamento, a engrenagem, ou eu estava estudando, né? Eu praticamente não fazia descanso, né? Para mim isso não era nada forçado ou cansativo, mas sim era aprendizado, porque eu estava absorvendo todo aquele... É uma oportunidade que eu estava tendo, né? Mesmo com as dificuldades, era uma oportunidade que eu estava enxergando e eu estava avançando. Tanto que quando eu saí dessa empresa, né? Agora há pouco tempo atrás, tem um mês atrás, porque lá é assim, lá onde eu trabalhava, nós éramos em 4 Shains, né? E em épocas de Isogashi, vinha Oen, né? Outros profissionais para ajudar a gente também na manutenção das bombas, né? E a gente conversava, trocava mensagem, trocava números de telefone, né? E há um mês atrás, um deles me ligou, perguntando: Kubo-san, você não quer vir fazer um OEM aqui, né? Que a gente tá precisando. Olha só, eu sou estrangeiro, domino pouco o Nihongo, e esse camarada japonês ligou para mim, né? Pedindo para que
se desse pra mim, né, ajudar ele, né, numa fábrica lá, fazer OEM, né, eu, né, agradeci, né, só que no momento agora, eu também tô bem Sogashi, né, então não tem como, né, eu fazer um OEM, mas olha só como é gratificante, né, e porque eu vejo, né, que eu aprendi alguma coisa, né, e eu, por ele ter me chamado, eu entendo que ele observou que eu tenho algum potencial, né, que eu consigo executar o serviço, né, então isso é muito prazeroso, né, enfim, sempre se dedique no que você está fazendo, né, aprenda, né, aprenda, pode ser que você esteja dentro de uma fábrica agora, né, mas aprenda, desenvolva seu Nihongo, desenvolva os costumes, né, aprenda a cultura do Japão, né? Enfim, antes de eu sair dessa onde eu estava, nessa empresa, né, eu trabalhei 1 ano lá, eu comecei a procurar serviços de instalações elétricas. Primeiro eu fui no Haluok me passou uma lista imensa de empresas que estavam precisando, né, de eletricistas, né. Algumas empresas, a maioria das empresas, ela pedem que você tenha um certificado, né, o Menkyo, né, e tem umas que não dizem nada, né. Mas enfim, peguei esses papéis que a Haluok ele te dá, né, dei uma analisada, uma olhada. E aqui na minha cidade tem um jornalzinho de emprego que eles colocam na caixa de correio, e tinha lá umas ofertas de emprego em instalações elétricas, né? E eu liguei, né, e consegui marcar uma entrevista, né? Antes dessas entrevistas, né, eu tenho também um amigo japonês que ele me apresentou também num caixá, né, numa empresa, né, de instalações elétricas. Eu fui também, fiz uma entrevista lá, né, e num período aí de menos de 1 mês, tá, eu fiz 3 entrevistas, né. Para vocês terem uma ideia, né, eu liguei, né, numa das empresas, 2 empresas eu liguei, uma terceira empresa foi um amigo que apresentou, então eu não precisei ligar. Mas enfim, nessas outras 2 que eu liguei, falei, olha, eu vi um anúncio aqui no jornal, né, que vocês estão precisando de eletricista, né, eu já falei que eu era estrangeiro, não dominava muito bem o Nihongo, mas, né, era eletricista, né? Enfim, fiz a entrevista nesses 3 lugares, né? A última entrevista que eu fiz, eu tinha ligado no escritório, a secretária atendeu e falou que ia estar passando pro Chacho, né? Que era o chefe, o proprietário da empresa, né? E no outro dia ele me ligou, né, e aquele meu Nihongo bem fraco, sabe, falei pra ele, olha, eu não domino bem o Nihongo, mas trabalho já com instalações elétricas, né, e gostaria de estar trabalhando com instalações elétricas, né, e pelo telefone eu senti que ele ficava um pouco calado, assim, mas enfim, ele marcou uma entrevista comigo, né? Eu fui nessa entrevista, né? Falei da mesma forma que eu falei pelo telefone, olha, eu não domino bem a língua japonesa, né? Mas, né, tenho experiência em instalações elétricas, né? E aí ele fez algumas perguntas, quanto tempo eu trabalhava na área, quanto tempo estava no Japão, o
que eu tinha feito antes, trabalhado antes, tal. Aí eu falei pra ele assim: se você me der uma chance, se você me der uma chance, eu procuro mostrar meu conhecimento, né? Se você não gostar do meu serviço, né? Se você achar que dame da Tarasugo Yameru, eu falei, né? Se não der, eu paro, não tem problema, né? Eu só gostaria de tentar, né? E enfim, eu acredito que essa maneira de eu falar foi que deu um start também, né? Aí ele falou: tá bom, então vamos fazer um teste, né? Você pode trabalhar como arubaito? Falou assim pra mim: você pode começar como arubaito? Falei: sim, posso começar com arubaito, sim. E comecei a trabalhar. A primeira semana que eu comecei a trabalhar, na segunda semana, ele já sentou comigo e falou: ó, Kubo-san, vamos fazer o seguinte então. Você já vai entrar como experiência, né? Eu já vou fazer um contrato de experiência. Porque no Nihon é assim: em todo lugar que você for entrar no caixa, você vai ter que trabalhar 3 meses antes de eles te estabelecerem como Shain, antes de eles ficharem você, registrarem você como Shain. Então você tem 3 meses de experiência. Isso é normal em qualquer lugar. Então passou uma semana, ele já: olha, então vou fazer um contrato de experiência. Pô, eu já fiquei feliz, né? Falei: pô, o cara aceitou, né, o meu serviço, isso em uma semana. Aí comecei a trabalhar, passaram os 3 meses, né? Agora, na verdade, faz 4 meses mais ou menos, né? Passamos os 3 meses, agora eu já sou Shain, né? Sou Shain dessa empresa, né? Mas a dica, né, para quem é profissional na área, para quem domina, né, instalações elétricas, se você não domina o Nihongo, você tem que expor isso, você tem que conversar e expor isso, né? Você tem que expor isso, também expor as suas qualidades, né? Que o seu conhecimento, né? O tempo de experiência que você tem que expor isso, né? Tanto que quando você entregar o seu currículo, você também tem que escrever isso, ok? Para quem está começando na área, não tem conhecimento nenhum em elétrica, do meu ponto de vista, né, do que eu estou vivenciando agora, né, se você for numa empresa de pequeno porte, e tem bastante no Nihon, tem bastante empresa de pequeno porte no Nihon, né, e você conseguir uma entrevista, né, mostrar interesse, né, em aprender, você com certeza você vai conseguir, né? É lógico, a dificuldade tem, né? Dessas 3 entrevistas que eu fiz, né? Uma eu fui reprovado, as outras 2 eu fui aprovado, né? Mas a que eu fui reprovado, até se ele falasse sim, eu acho que eu não iria, porque não era o que eu estava almejando, né? Era para trabalhar dentro de Kojo, com instalações elétricas, né? Mas só que trabalhar com instalações elétricas dentro de Kojo é mais cabeamento pesado, você puxar cabo, fazer canaletas, então, sabe, não era o que eu queria, né? Eu queria trabalhar com a parte técnica, né? E é isso que eu almejei, isso que eu consegui, né? Mas para quem está começando, isso também, eu acredito que isso não seja uma barreira, porque se você conseguir também um serviço assim, é um primeiro contato que você tem com essa área de elétrica, né? Então vale a pena, entendeu? E essa é a dica. A gente sempre tem um certo tipo de preconceito, né? Eu tinha esse preconceito também,
que você não era muito bem aceito na sociedade, sabe? Você, como sendo estrangeiro, você não é aceito na sociedade. Isso era a minha visão que eu tinha, ok? Mas, muito pelo contrário, nessa vivência que eu estou tendo agora, não vou dizer que todos, mas uma maioria de japoneses proprietários de empresas, né, eles preferem trabalhar com mão de obra estrangeira, né? Não é porque é mais barato não, né? Tem muito, eu ouvi muito comentário disso aí, pega estrangeiro porque paga menos, né? Muito pelo contrário, né? O japonês que tem empresa, né, e contrata estrangeiro, todo estrangeiro que ele se dispõe a isso, ele é mais empenhado, sabe? Ele é mais, como é que eu posso falar? Ele se empenha mais no serviço, ele se empenha até mais do que um japonês. Então, essa visão que a gente tem que nós estrangeiros somos, não temos muito campo de serviço. Na minha visão que eu estou tendo agora, é o contrário, é muito o contrário, sabe? Tanto que eu trabalho em várias obras, eu vou em vários lugares, tenho contato com bastante gente, né? E o tratamento é muito diferenciado de dentro de quando você trabalha dentro de uma fábrica, sabe? Ambiente de fábrica, dependendo da chefia que você tem, né? O pessoal é sem educação, grita, né? Que nem onde eu trabalhava na primeira empresa, né? O pessoal era muito difícil lá, sabe? Não só com... eu não tô falando isso em termos de estrangeiro não, tô falando com o próprio japonês mesmo, tá? Funcionário japonês mesmo. Os chefes são bem kibishi, né? Mas quando você entra nessa área, né, que eu tô de profissionalismo, sabe? É diferente, o tratamento é diferente, né? Você é tratado como um profissional, né? É muito diferente, sabe? O que eu não vivi no Japão em 15 anos, eu tô vivendo aqui em 2 anos, experiências aí que eu nem imaginava, né? Então, eu incentivo vocês a correrem, né, ir atrás dos seus ideais, dos seus sonhos, né? Procurar se qualificar, né, no que você gosta, né? A minha área, né, a área elétrica, é uma área muito ampla, é uma área que necessita muito de mão de obra, né? E em breve eu tô querendo abrir cursos, né? Porque quando eu procurei a respeito de instalações elétricas, entrar nessa área, eu não achei nada que me informasse, né? Ou nenhum curso, né, que me ajudasse nessa parte, né? Então eu quero fazer isso, eu quero montar um curso para poder ensinar e ajudar, né, pessoas que querem entrar nessa área, ok? Um pouquinho aí da minha experiência, um pouquinho longo, né? Mas acredito que possa ajudar muita gente aí, ok? Abraço, tchau, tchau.